Bom dia, meus amores. A nossa aula hoje vai ser sobre poliedros, tá? Eu vou fazer a leitura para vocês, porque não tem muito o que se explicar, só ir prestando atenção, de acordo com a leitura, as explicações, e também no grupo a tia Célia tira mais algumas dúvidas, tá bom? Então, página 205. Poliedros. Os sólidos geométricos são figuras geométricas com 3 dimensões e limitadas por superfícies fechadas. Os sólidos geométricos são divididos em poliedros e corpos redondos. No caso aqui, nós temos os poliedros como? Nós temos aqui, ó, esses que tem feito com segmentos de reta são os poliedros. E os corpos redondos são os que não têm, são feitos com linhas curvas, ok? Então, nós vemos aqui os poliedros, o cubo, a pirâmide e o paralelepípedo. O cubo, a pirâmide e o paralelepípedo, ok? Poliedros são sólidos geométricos que apresentam uma superfície toda limitada por polígonos. No caso, que eu já mostrei para vocês aí, poliedros são o que? A pirâmide. No caso aqui, nessa parte de baixo, nós temos a pirâmide, o prisma, o paralelepípedo e outro prisma. Só que esses prismas, eles têm bases diferentes. Bases quadrangular, pentagonal, hexagonal, triangular, quadrangular, dependendo de cada base, ok? Página 206. Os elementos de um poliedro são as faces. As faces são as superfícies poligonais e planas que limitam o sólido. As arestas são segmentos de reta onde há o encontro de duas faces, por isso são interseções de duas faces. E os vértices são os pontos onde 3 ou mais arestas se encontram, por isso são a interseção de 3 ou mais arestas. No caso, as faces são os lados, como já ensinei desde o início. As faces são os lados, as arestas são as quinas, o encontro é de duas faces. E as vértices são as pontinhas, o encontro das arestas, ok? Nós temos aqui, ó, no livro, faces são os lados, arestas são as quinas e vértices são as pontinhas. Há alguns poliedros que têm características específicas e por isso nomes especiais também, prisma, pirâmides, etc, ok? Prisma é todo poliedro limitado por bases poligonais contidas em planos paralelos. Suas projeções e projetantes. Os elementos do prisma são face lateral, aresta lateral, altura, base e aresta base, ok? Aqui, ó, parte a aresta base é o final, na parte final, certo? Essas são as partes do prisma. Bases são os polígonos congruentes pertencentes a planos paralelos. Aresta das bases são os lados dos polígonos das bases. Faces laterais são os paralelogramos formados pelas projetantes. E as arestas laterais são os lados das faces laterais. A altura é a distância entre os planos paralelos que contêm as bases do prisma, ok? Página 206, nós vamos ler sobre pirâmides. Pirâmides
é todo poliedro limitado por uma base poligonal e pelas projeções e projetantes dos vértices desse polígono sobre um mesmo ponto em outro plano paralelo. O elemento da pirâmide são base, que é a parte que fica embaixo, né, tipo o piso dele. Base é o polígono pertencente a um plano. O vértice da pirâmide é o ponto localizado em outro plano paralelo. A diferença do prisma para a pirâmide é porque o prisma não tem a ponta lateral e a pirâmide tem, certo? Arestas de base são os lados dos polígonos de base, ok? Faces laterais são os triângulos formados pelas projetantes. No caso, são as faces que ficam bem na frente da pirâmide. Arestas laterais são os lados das faces laterais. A altura é a distância entre os planos paralelos que contém, respectivamente, a base da pirâmide e do vértice da pirâmide. Então, aqui estão todas as partes dela. Vértices, que são as pontas, né? Que nós temos vértice, que é a ponta, arestas, que são as quinas, a aresta lateral, a face lateral, que é a parte dos lados, a altura da pirâmide, temos também a base, que é o piso dela, e a aresta base, que é a aresta que permanece na parte onde fixa no chão, né? Nós temos também, falamos também sobre alguns corpos redondos também apresentam características especiais. No caso do cilindro, o cilindro é todo sólido geométrico limitado por bases circulares contida em planos paralelos. Suas projeções e projetantes. Os elementos do cilindro são base, que são os círculos congruentes pertencentes aos planos paralelos. A altura é a distância entre os planos paralelos que contém as bases do cilindro. O eixo é a reta que contém os centros das bases. E as geratrizes são os segmentos paralelos ao eixo, cujas extremidades são os pontos das circunferências das bases. Aí nós temos aí a geratriz, né, que é a parte que temos a geratriz, que está mostrando a base, a parte de baixo, o eixo, que é a parte que fecha, e temos também a altura. Então, aqui nós temos as partes do cilindro, certo? E agora vamos para as partes do cone. O cone é todo sólido geométrico limitado por uma base circular e pelos segmentos que têm uma extremidade nessa base circular e a outra no mesmo ponto em plano paralelo. Os elementos do cone são, nós estamos na página 208. Base é o círculo pertencente a um dos planos paralelos, né? Vértice é o ponto localizado no outro plano paralelo, que é a ponta lá em cima. A altura é a distância entre os planos paralelos que contém a base do cone e o vértice, ok? Eixo é a reta que contém o centro da base e o vértice. Geratrizes são os segmentos paralelos cujas extremidades são os pontos da circunferência de base e o vértice do cone. Então, está todo explicando aqui, bem direitinho, né? E esfera. Agora vamos ver a esfera. Esfera é todo sólido geométrico obtido por meio do giro de um círculo em torno de um eixo que contém o diâmetro. Os elementos de uma esfera são paralelo, eixo, equador, que é a parte do meio, né? Meridiano, que é a parte que fica lá embaixo, e os polos.
Os polos são as extremidades do diâmetro perpendicular ao plano. Os polos são as extremidades. Equador é a circunferência perpendicular ao eixo que passa pelo centro da superfície. É o equador, certo? É como se fosse a metade do eixo, como se fosse o diâmetro dela. Paralelo é a circunferência perpendicular ao eixo e paralelo ao equador. Também. E o meridiano é a circunferência cujo plano passa pelo eixo. Eixo é a maior distância entre dois pontos da esfera. O eixo é a maior distância entre os dois pontos da esfera. Aqui está todos os elementos que compõem uma esfera, ok? Nós temos também os poliedros Platão. Existe um grupo de poliedros classificado como poliedros de Platão. Esses poliedros são características muito específicas. É o caso do poliedro convexo e o poliedro não convexo. No poliedro convexo, qualquer reta que passa pelo seu interior não consegue furá-lo, mais que em duas faces, né? Então, vejam aqui o poliedro convexo e o poliedro. Esse é o poliedro convexo e esse é o poliedro não convexo, né? Todas as faces têm a mesma qualidade. No poliedro convexo, qualquer reta que passa no seu interior não consegue furá-lo. Já li isso aqui. Todas as faces têm a mesma quantidade de arestas. Todas as vértices do poliedro têm a mesma quantidade de arestas. Então, isso aqui são outros tipos de poliedros, né? Que nós temos que ver aqui, Todas as faces têm a mesma quantidade de arestas, ok? Página 210. Página 210. Esses poliedros de Platão são subdivididos em 5 classes: tetraedros, hexaedros, octaedros, dodecaedros e icosaedros. Observe a tabela. Os poliedros de Platão, tetraedro, o número de faces são 4, números de arestas de cada face 3. A imagem da pirâmide, certo? A imagem dele é de uma pirâmide de base triangular. Esse é o poliedro, esse outro aqui é o poliedro hexaedro, são 6, né? Que é como se fosse o cubo. Esse outro aqui, hexaedro, que tem 6 faces, né? O octaedro tem 8 faces. O dodecaedro tem 12 faces. E o icosaedro tem 20 faces. Esses aqui eu nunca vi ainda, não. Tô vendo agora. Esse tem 20 faces. O icosaedro tem 20 faces. E o dodecaedro tem 12 faces, ok? De acordo com o nome de faces, eles recebem uma classificação. Poliedros regulares. Os poliedros regulares existe um outro tipo de poliedros classificado como poliedros regulares. Esses poliedros têm característica ainda mais específica. Poliedro convexo, 2. Suas faces são polígonos regulares e congruentes. Seus ângulos poliédricos são congruentes. Assim, em todo poliedro regular, todas as faces são congruentes e, por isso, tem o mesmo número de arestas. E como todos os ângulos poliédricos são congruentes, também tem o mesmo número de arestas. Apenas 5 tipos de poliedro regular: o tetraedro regular, hexaedro regular, octaedro regular,
dodecaedro regular e cosaedro regular. É importante observar que todo poliedro regular é um poliedro de Platão, mas nem todo poliedro de Platão é um poliedro regular, certo? Esses são os poliedros regulares, certo? Esses aqui, todos eles. Aqui finalizamos a nossa leitura sobre os poliedros e na nossa aula, alguma dúvida, a tia Célia vai tirar depois com vocês, tanto no grupo como também nas aulas de correções, tá certo? Tchau, meus amores. Beijo.